Hello, everyone! A gente vai falar um pouquinho exatamente disso. Como é que vocês podem usar esse inglês intermediário que vocês têm e otimizar ao máximo, né, esse recurso que vocês já têm para poder destravar a conversação. Então, vamos lá para as dicas de como otimizar ao máximo o inglês intermediário que vocês já têm para destravar a conversação. Então, olha só, a primeira providência, que eu acho que fica muito importante, é muito importante vocês começarem já, hoje, amanhã, é ativar o músculo da memória auditiva. A memória auditiva é uma coisa que as crianças usam muito para aprender uma língua. Elas não podem ler, né? Elas não compreendem ainda a leitura, elas não têm essa possibilidade, então elas escutam e repetem os sons. Isso, né, gente, até um papagaio repete sons, porque ele tem essa habilidade, ele tem as antenas das orelhas bem abertas para poder repetir os sons. Então, a gente, como adulto, esquece que a gente tem essa possibilidade, que a gente tem uma memória auditiva. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar escutando. É assim que a gente decora a letra de música. A gente escuta, 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 a gente gosta, a gente começa a cantar junto, a gente decora a letra em música, e não é só em português, né? A gente decora muita música em inglês também, não é verdade? Então, a gente tem que realmente fazer força para perceber as sutilezas dos sons. Então, em vez de ficar escutando um negócio, por exemplo, muito comprido, um podcast, alguma coisa muito comprida em inglês, é muito melhor pegar uma coisa mais simples, mais curta, uma narração curta e simples, e prestar atenção nos sons, né? Prestar atenção na sutileza dos sons. E uma coisa legal de fazer é, por exemplo, assiste um pedaço de um vídeo, de um podcast, ou escuta um pedaço de um podcast com uma pessoa, e depois escuta um brasileiro falando inglês. Tem muito no YouTube, né? As celebridades falando inglês. Se você prestar atenção, escutar uma ou duas, três vezes a cada um, você vai perceber as diferenças. Olha, ele fala assim, ele fala assado. É para perceber, gente, não é para julgar. Isso é muito, muito importante. Depois, comecem a apreciar a voz de vocês, o som da voz de vocês, quando vocês falam inglês. Então, sabe o que é muito interessante fazer isso? Ler uns trechos de alguma coisa, de um texto em inglês, para você começar a escutar a sua própria voz. É uma ideia super boa. E lógico que muitas vezes vocês vão estar repetindo errado, né? Porque a pronúncia ainda não está muito boa, mas pega alguma coisa que vocês já estudaram no passado, todos vocês já estudaram para estar aqui, né? Você já tem um inglês de nível intermediário, então, sei lá, alguma das lições, alguma coisa que vocês sabem pronunciar bem, e repete, e fica escutando a sua voz. Uma coisa muito boa de ler em inglês é trechos de livro de autoajuda. Os livros de autoajuda em inglês normalmente são muito simples. Os autores dos livros normalmente usam uma linguagem que não é sofisticada, não é um inglês sofisticado. É um inglês para pessoa de educação média, né, que tem uma formação média de estudo, conseguir ler e entender. Então, fica muito mais fácil para a gente. Né? Lógico que é gostoso a gente ler alguma coisa mais sofisticada, mas não nesse momento. Vai ler alguma coisa que faça sentido para você, que você possa aproveitar, que seja interessante, mas que não seja aquele inglês super, super difícil. Uma outra coisa interessante de se ler para escutar a voz são livros infantis. Parece idiota, mas quando você começa a ler isso, escutar a sua voz, você começa a assimilar também melhor. Né? É muito legal. Então, a gente vai ativar o músculo da memória, a gente vai começar a apreciar a voz da gente quando a gente fala inglês. Uma outra coisa super simples, que eu acho que a maioria de vocês já fez, é trocar o idioma em todos os seus eletrônicos. Né? Bota tudo em inglês. Fica muito mais gostoso de você sentir que você está numa imersão de inglês mesmo, porque você está interessado em destravar sua conversação. E aí tem um outro exercício muito interessante, que é você fazer uma redação em inglês, todo dia. Né? Faz uma coisa pequenininha no seu diário, no seu
no seu bloco de notas no celular, uma redação pequena, um resumo do que você fez. Today I woke up very early, ponto, frase simples. I worked from 9 to 12, ponto. Ali, já tem gente que já trocou o idioma do celular, muito legal. Que mais? Aí conta o caso. I had lunch with a friend, ponto. Coisas bem simples. Escreve, e é gostoso porque você está fazendo um journaling do seu dia, né? Você tá lá contando para você mesmo o que você fez. É gostoso porque aí a gente vê, nossa, quanta coisa que eu fiz. Nossa, hoje eu estava produtiva, muito legal. E aí, né, para os que querem ser mais desafiadores com vocês mesmos, procura outros temas para escrever. Né? Tem várias coisas que a gente pode escrever, não só o que a gente fez no dia, mas, de repente, contar um pouco da sua cidade natal. É procurar o que está à volta de vocês para fazer o melhor, né, que vocês conseguirem em termos de ler, de ativar o músculo da memória auditiva e de começar a juntar as habilidades. Então, eu escrevo sobre o meu dia, eu leio alto, eu conto para alguém em inglês, eu gravo a minha voz, no dia seguinte eu vou lá, escuto de novo, nossa, parece que eu falei essa palavra errada, nossa, parece que eu tal, né? Existe todo um cuidado não, uma autorrevisão que vocês têm que ter depois de cada atividade que vocês fazem. Agora, uma outra dica que pouca gente fala, mas eu percebo que é uma coisa muito, muito importante, que acontece com muita frequência com os meus alunos, que é o seguinte: mesmo tendo inglês intermediário, para a gente progredir daqui para cima, dá uma revisada na sua gramática em português. Por quê? Porque aí, às vezes a gente precisa, né, no meu curso, a gente está trabalhando com alguma coisa, eu estou explicando alguma coisa, e aí a gente precisa ter uma revisãozinha de gramática ali, complementar, para seja lá para o que a gente esteja fazendo. E aí acontece muito, que eu falo assim, então, né, gente, tá vendo que esse advérbio aqui foi usado assim, assado, cozido? A pessoa não lembra mais o que é advérbio. Né? Ela não lembra mais o que é um objeto direto, ela não lembra mais o que é uma conjunção, ela não lembra mais o que é uma preposição. Não dá, não dá. Tem que dar uma revisada naquelas coisas básicas que a gente tem na nossa gramática em português, né? E lembrar para dar nome aos bois, porque senão chega na hora da gente trabalhar com a gramática do outro idioma, aí o negócio fica complicado, porque a pessoa não sabe nem o que é preposição. Então, dá uma revisada boa na gramática em português. Isso é uma coisa que você pode fazer sozinho. E a última coisa, que é ativar o músculo de se tornar autodidata. Por mais cursos que vocês façam, que vocês já tenham feito, que vocês venham a fazer, o único jeito de realmente se desenvolver o máximo possível na língua, né? E o máximo possível de todo mundo aqui é ser fluente. Ser fluente, assim, de trocar de língua a hora que você quiser, né? É como eu sou hoje em dia, para mim tanto faz qual língua eu estou falando. Então, é esse o objetivo, a gente chegar no máximo da fluência que a gente puder para os objetivos da gente. Eu, por exemplo, gosto muito de ler muita coisa. Então, gosto de ler coisas mais sofisticadas. Então, hoje em dia, eu já procuro ler coisas mais difíceis, procuro assistir coisas mais que não são tão comerciais. Por quê? Porque isso me força, me desafia. Mas isso significa que eu nunca deixei de ser autodidata com o meu inglês. E aí, gente, é uma coisa que precisa entrar na cabeça mesmo. A gente tem que ser assim em tudo. E o legal é que a gente está cercado de inglês o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está cercado de inglês por todos os lados. A gente tem inglês em todos os eletrônicos da gente é exposto a muita coisa em inglês. E, muitas vezes, a gente tem como modelos, né, de eficiência, de qualidade, o que, na verdade, não
não faz muito sentido, países da América do Norte, ou países europeus que falam inglês também. Então, aproveitar isso e ser autodidata o tempo inteiro, né? Porque, gente, o orgulho de sentir que você é fluente, o orgulho que eu vejo os meus alunos, depois que terminam o curso, se sentindo que, eu me viro em inglês, me viro super bem, eu posso participar de uma reunião, né? Eu posso viajar e não ficar perdido, né? Eu posso me candidatar a um trabalho em inglês, onde vai ter uma entrevista em inglês, vai ser difícil, vou ficar nervoso, mas há um ano atrás eu não conseguia fazer isso, né? Há 6 meses eu não conseguia fazer isso, eu vou conseguir. Então, esse orgulho de você passar pela ponte, né, do eu não consigo até eu estou conseguindo, nossa, não tem preço. É uma realização pessoal, assim, impressionante. Eu vivi isso, mas eu vejo isso acontecendo com os meus alunos o tempo inteiro. E é muito legal poder participar do progresso de vocês. Então, a gente já falou que vocês precisam, para acelerar, usar esses pequenos recursos, né, para acelerar o inglês intermediário que vocês têm. Uma das coisas é revisar a gramática em português, né? Ativar o músculo da memória auditiva, escutar, prestar atenção nas sutilezas de cada som, começa a apreciar a sua voz falando inglês, né? Gravando, escutando você ler, lendo para os seus filhos, né? Fazendo uma redação em inglês, né? Para vocês poderem acompanhar, inclusive ter o acompanhamento da escrita também, né? E da gramática. Trocar o idioma dos eletrônicos, muito legal. E a última coisa, que é ativar o músculo de se tornar autodidata.